Olá, pessoal. Eu tenho o prazer de apresentar mais um episódio do SCDA Podcast. Hoje, nesse episódio, a gente vai falar um pouco sobre o sucesso na área de dados e como a mentoria pode te ajudar nesse processo. Eu tenho o prazer de receber hoje dois convidados aqui na bancada: o Bruno Bandeira, um dos nossos mentorados, o Samuel Schmidt, um dos nossos mentores, e o Lucas Casagrande, que está com a gente online hoje. Bom, o Bruno Bandeira, ele iniciou a sua trajetória como analista de dados no Itaú e passou pela Shopee, onde ele se aproximou ainda mais aí da parte de Big Data. Depois ele fez a sua transição para engenharia de dados na Genial Investimentos e hoje ele é engenheiro de dados numa empresa de tecnologia americana, onde ele enfrenta aí grandes desafios na sua carreira, trabalhando em times globais e com as melhores tecnologias do mercado. Bem-vindo, Bruno. Obrigado, Prazer em obrigado. receber você hoje. A gente também tem um mentor, o Lucas Casagrande, que está online com a gente hoje. O Lucas, ele é um Senior Machine Learning Engineer na AWS hoje, com experiência no Ministério da Justiça e Segurança Pública, onde ele desenvolveu uma plataforma analítica do órgão. E hoje, na AWS ProServe, ele ajuda empresas a criar soluções de AI, ML e Analytics. Nas horas vagas, ele joga videogame e viaja de moto. E o que mais motiva o Lucas é trabalhar em projetos enterprise grade que desafiam os limites da tecnologia. Bem-vindo, Lucas. Um prazer receber você aqui com a gente hoje. Obrigado, pessoal. O prazer é meu. Legal. Também estou com o Samuel, nosso mentor aqui de referência, que está participando de todos os episódios aí. Obrigado mais uma vez estar aqui. Um prazer Bem-vindo. dividir aqui essa mesa com vocês. Obrigado, Caroline. Obrigado, Bruno Bandeira, por estar aqui presente. E parabéns pela jornada de carreira. Vai ser um prazer aí escutar um pouco de como foi essa jornada, essa evolução e agora também atuando no time global internacional, né? E também obrigado, Lucas, um grande mentor aí de referência também, que eu aprendo bastante com ele. A gente troca bastante figurinha. E feliz ele estar aqui com a gente aqui nesse episódio de hoje aqui. Vai ser um prazer Legal. compartilhar um pouco e ajudar as pessoas que estão escutando a aprender um pouco mais também sobre o mundo de dados e AI. Com certeza. Bom, bem-vindos. Bruno, conta pra gente um pouco dessa sua trajetória de carreira, como foi que você começou na área de dados, quais eram suas expectativas iniciais até, e como você chegou aí onde você está hoje. Bom, eu comecei, na verdade, fiz administração na faculdade, né? Acabei arranjando um estágio no banco e eles estavam passando por uma transformação digital lá, automatizando processos, então eles tinham que treinar a equipe para essa transformação, né? E eu acabei fazendo vários cursos lá dentro de programação, de dados, e eu fui meio que indo para esse caminho, né? Ah, Depois que eu comecei a aprender um pouco mais da área e atuar mesmo com tarefas ali de fazer um dashboard, de montar uma tabela ali, uma coisa mais básica, eu vi que eu estava gostando, resolvi me aprimorar e entrei no MBA da FIA, que foi onde eu conheci o Samuel, que era professor lá, e abriu, eu falo que abriu a visão, assim, né? Você vê mais possibilidades, assim, é, durante o curso, né? É, então, você pode ser um cientista, você pode ser um analista, você pode ser um engenheiro, pode ser um machine learning engineer. É, então, foi isso aí. Legal. Aí depois fui aplicando para vagas com uma visão mais certeira do que eu queria, né? Acabei indo para a Shopee, como analista de dados. Ah, Lá eu já trabalhava com tecnologias mais modernas, assim, comparado com o outro emprego que eu tinha. E a minha função era analista de dados, né? Antes eu fazia muita coisa que sobrepunha, assim, as tarefas, mas eu não era... Meu cargo não era analista de dados, era mais gestão do back-office ali. Uhum. Ah, Aí eu fiz a transição de carreira para engenharia. Depois que eu terminei o curso da FIA, eu fui convidado por um professor lá também para trabalhar na Genial Investimentos, como engenheiro mesmo. É, Aí eu aprendi as ferramentas que a empresa usava lá e também entrei nesse. Eu não sabia mais qual o próximo passo dava, né? Aí eu pesquisei, eu vi que o Samuel estava dando as mentorias e tal, lembrei dele Uhum. das aulas, mandei mensagem, ele explicou como funciona, fiz o assessment lá de perfil e tal. E durante as mentorias eu abri o meu horizonte mais ainda, eu falo, né? Então, Que legal. você vê mais possibilidades que você pode fazer dentro da área, né? É muito ampla, assim, né? E quando você está começando, você não tem muito essa visão, eu acho, né? Uhum. Exato. É verdade. Legal. Então você começou como analista de dados?
E depois você conseguiu migrar para uma carreira de engenheiro de dados. Isso. Como foi esse processo, assim, de aprender essas novas tecnologias? Foi on the job? Você foi, enfim, pesquisando? Como funciona Acho que isso? começou um the job mesmo. Como eu falei, estava nos treinamentos ali. Foi lá foi no banco que eu aprendi SQL, por exemplo, que tava demandando gente que precisava desse skill e eles estavam dando treinamento, corri atrás, aprendi. Muita coisa aprendi sozinho também. Por exemplo, o básico ali de Python, que se usa bastante na área de dados, eu aprendi mais fazendo sozinho. Daí eu entrei no MBA, comecei a conhecer as ferramentas, né? Então, você pode saber um Python, mas tem ali um Spark que você pode usar, por exemplo, que usa o Python como pré-requisito às vezes. Aí foi um pouco... Aí foi um misto, meio das aulas, meio um the job. Às vezes a empresa usa uma ferramenta que, por exemplo, as aulas não ensinam, mas o fundamento é o mesmo, né? Então, por exemplo, você usa uma ferramenta de orquestração, não importa se é um Airflow, se é um cron job, o fundamento ali por trás é a mesma coisa, né? A técnica que muda ali da ferramenta para outra e tal. Então foi assim, foi um misto dos dois. Ah, que legal. Isso é bem interessante, né? Conseguir fazer essa migração às vezes não é tão simples, né, Samuel? Verdade. É muito notável essa transição na carreira do Bruno. Ele fez transição muito rápido, né? São poucos anos ali para fazer a transição, né? E geralmente essa transição é uma transição que exige que o profissional se prepare bem, etc, né? Acho que o Bruno se preparou, né? Conseguiu tanto a prática, o hands-on do dia a dia, né? Que ele foi trabalhar numa oportunidade num banco na qual ele pôde desempenhar um papel um pouco mais de engenheiro de dados, né? Não sei se ele também desempenhava um pouco de analista ainda nesse novo banco, já era totalmente engenheiro, acho que ele Já era engenheiro. já era engenheiro já, legal. Então ele conseguiu fazer a transição inicialmente, que é um pouco mais desafiador, né? Talvez, aí seria legal talvez ele comentar que nível que ele foi também, que nível que ele estava como analista, porque eu acho que os profissionais também têm essa dúvida, né? Poxa, eu sou analista pleno ou sênior. Será que quando eu virar um engenheiro, eu vou virar um engenheiro de dados júnior, um pleno, Ótima ou pergunta. conseguir manter como sênior? Como funciona isso? Acho que essa transição também é importante ele comentar, acho que vai agregar bastante para as pessoas ouvirem, né? E eu acho que com o Bruno especificamente, né, nas aulas eu notei que ele era muito empenhado, né, quando eu estava dando lá como professor lá na MBA. E aí depois como mentor, eu já vi que ele estava muito mais maduro e já sabia mais o que ele queria, né? Poxa, eu quero realmente ali avançar como engenheiro e buscando vagas em empresas de referência. Não era mais assim, empresas aqui, digamos, nacionais somente. Já estava buscando também empresas internacionais e empresas de referência, Big Techs e empresas de referência em dados, para que ele pudesse avançar e criar uma pista maior na carreira dele, né? Então a gente criou um plano para isso. A gente vai até falar com mais profundidade sobre esse Legal. plano, né, que fizeram, que a gente fez depois, né? Mas é legal comentar isso, que muitas pessoas têm essa dúvida. Puxa, eu sou um analista de dados, estou começando como analista de dados, mas tenho vontade de seguir aí como engenheiro de dados depois. Legal você comentar um pouco qual era o patamar ali que você estava, então, e como você fez essa Eu era um analista de dados sênior lá na Shopee já, e fui como engenheiro pleno para corretora depois. Mas eu eu acho que não deve se apegar ao nome do cargo, assim. Tem que ver mais os requisitos daquele desafio, né? E se a remuneração, óbvio, está de acordo com a lista ali de requisitos, né? Mas é possível, assim, se você tiver uma experiência de analista, assim, tem muita coisa em comum com o engenheiro, principalmente se você manipula e transforma os dados ali, né? E são coisas que você também vai aprendendo no dia a dia, você consegue. Pelo menos lá eu trabalhava bastante com engenheiros já, por exemplo, que ajudava, participava de reuniões ali de arquitetura, por exemplo. Então, mesmo não fazendo, atuando nessas coisas no meu dia a dia lá, era algo que eu já participava um pouco, pelo menos observando ali, né? Então, ajuda bastante, assim. Mas se você já tem um pré-conhecimento, assim, se é um cientista de dados, um analista de dados, se quer ser um engenheiro, dá para aproveitar, assim, muita coisa que você sabe para fazer essa transição, né? Você não precisa começar do zero, assim. Você pode... acho que a mentoria também é importante nisso, porque você faz ali o que você já sabe, o que você precisa aprender,
Com o mentor ali fica tudo bem mais rápido. Então, Legal. eu acho que é isso, assim. Muito bom. E assim, no momento que você buscou a mentoria, você já era um engenheiro de dados. Já era, Então, o que te motivou a buscar a mentoria, né? Acho que é É. legal explorar esse ponto, assim, No, né? no meu caso, é que eu não sabia mais o meu próximo passo, assim. Uhum. Então, eu busquei mais para expandir meu horizonte, assim, e ver o que eu poderia. Porque nem eu nem imaginava trabalhar numa empresa que nem o Samuel falou de referência, assim, né? É, nem passava pros meus planos, assim, nem sabia que era uma possibilidade para mim, por exemplo, que é mais pessoa que veio de tecnologia ou de umas áreas mais de exatas que você vê, né? Mas é possível, sim, você aprender ali, focar nos requisitos ali para vaga e aplicar. Inglês também é muito importante. É, o jeito de fazer entrevista também, aprendi com o Samuel. Eu nem imaginava que você precisava ensaiar para uma entrevista, né? Você escrevia o STAR ali, não sabia o que era, por exemplo. Legal. Então, ajudou muito, assim. Que bom, que bom. Isso é muito legal, assim, né? Mesmo você já estando na posição ali que você gostaria, vendo que você estava ali estagnado, sem conseguir entender, você buscou mentoria. Eu acho que esse é um dos grandes papéis também, né? A gente conseguir ajudar nesse processo. E aí, assim, olhando lá para o seu mapeamento, né? Então, a primeira etapa da mentoria aqui na CDA é o mapeamento de habilidades. Teve um ponto ali no seu mapeamento que era a questão de cloud. Ah, sim. Que foi apontado ali que seria uma questão para você desenvolver. Sim. Você já tinha essa visão inicialmente? E como foi o desenvolvimento também, né? Depois do mapeamento, com a sessão de feedback, eu gostaria que você comentasse, Bruno, e depois o Samuel também pode complementar, como foi o desenvolvimento aí desse plano. Tá? Quando eu busquei a mentoria, eu estava uns 6 meses, acho, como engenheiro já. E antes eu era analista, então eu já imaginava que o meu perfil lá ia ser muito mais voltado para a parte de análise, né? Então eu sabia que faltava um pouco ali mais a parte de engenharia, que seria infraestrutura, banco de dados, mas essa parte de processar grandes volumes, cloud, que entra muito, né? Então já esperava já, e foi importante, assim, saber o que você precisava aprimorar, né? Acho que foi o primeiro choque, assim, que você fala, preciso melhorar tal ponto, tal ponto. Aí você expande mesmo o horizonte, né? Legal. Acho que foi bem importante, assim, a parte do assessment. E depois a gente foi trabalhar nesse ponto, né? Com o mentor ali, o Lucas, o próprio Samuel também. O Lucas, a gente tirou certificação com ele me ajudou pra caramba ali. O Samuel também mandava no WhatsApp dúvida ali e tal. Legal. Legal. Foi bem interessante. Legal. Samuel, comenta um pouco, então, como que a gente desenvolve esse plano para uma pessoa que já está na posição. Sim. Eu acho que a mentoria é legal porque ela consegue ajudar o profissional em vários momentos de carreira, né? Mesmo quem está começando, até quem já está mais avançado, como era o caso do Bruno, que já estava no papel de engenheiro de dados. Ele poderia ter buscado a gente até um pouco antes, quando ele estava como analista e queria fazer a transição para engenheiro. Estamos mentorando outros profissionais, já mentoramos assim. Mas ele buscou também com o engenheiro também, é o caso, por exemplo, do Subit e outros que a gente já apresentou aqui na sessão de podcast, né? Então, esse é o legal da mentoria, e ela é bem customizada. Então, quando eu recebo um mapeamento de habilidades, que o Bruno comentou como assessment, né? Quando a gente mapeia ali, identifica o perfil do profissional que está vindo para a gente, as suas habilidades core, e comparado ao perfil de referência também, como a gente pode endereçar algumas metas e os interesses também, para ver se o interesse está calibrado. Então, isso ajudou muito, porque poupa um tempo enorme da gente ficar discutindo, a gente consegue ir direto ao ponto e eu passo para ele metas, né? E o perfil do Bruno é um perfil interessante. Como ele comentou, ele estava até um pouco receoso de avançar na área, porque ele tem uma formação com background de administração, uma formação mais, digamos assim, de humanas, né? Não tanto com tecnologia ou computação. E às vezes o pessoal tem esse receio de avançar, né? Será que é para mim e tal? Será que eu vou conseguir? E ele fez uma pós, depois avançou ali como profissional e conseguiu se destacar, né? E então, esse avanço na carreira independe da sua formação de fato. Depois que você consegue avançar no primeiro ponto, a sua formação básica inicial ajuda, mas já não é mais aquela alavanca essencial para você conseguir avançar, né? Então,
E as empresas, cada vez mais, né, estão vendo que você não tem que ter uma formação XYZ para conseguir desempenhar um papel profissional com excelência. Que é o caso do Bruno, né, que veio da formação de humanas e desempenhou com excelência na analista de dados, depois avançou para engenheiro pleno numa empresa, agora está na empresa referente. Então, isso foi muito legal, criar esse plano. E aí eu coloquei metas também pensando em como ele avançava mais para se posicionar numa empresa de referência, etc. Também com certificações, a gente acaba sugerindo. E aí, obviamente, a gente pensa em um grupo de mentores. E aí veio também o Lucas Casagrande, com um skill também tanto de cloud, de data, de AI, que é uma grande referência. Ele tive o prazer de trabalhar com o Lucas também na AWS, quando eu estava lá, e foi profissional, assim, fora da curva, muito bom. Chegou inovando lá, e ele tem skill muito bacana de data e de AI. Ele desempenha muito bem os dois papéis, e nas duas áreas, vamos dizer assim, né, como engenheiro de machine learning, engenheiro de dados, enfim, engenheiro de software também, codifica. Então, acho que essa visão mais ampla também ajuda muitos profissionais, porque daí o mentorado, ele conta com o apoio de vários mentores, não necessariamente um só, pode ser um só, mas se precisar, compõe com outros, para cobrir gaps de conhecimento e conseguir avançar na carreira. Eu acho que isso traz um conforto e uma solidez muito grande para o profissional, né? O que eu ouço, eu quero ouvir do Bruno aqui também como é que foi a experiência de dois mentores e tal, nessa evolução. Eu acho que isso também ajuda bastante a passar uma confiança, a percepção mais completa, né, Bruno? O legal que você falou do começo aí, a parte da customização, né? Então, por exemplo, eu fiz a pós, ajudou bastante, mas é a mesma grade curricular para todo mundo, assim. É um perfil diferente de aula, né? Tipo, Sim. mentoria e tal. Porque lá, às vezes, já domina algum assunto, por exemplo, você usa no trabalho, você tem que fazer aula do mesmo jeito, por exemplo. Na mentoria, às vezes, fala, pô, eu preciso aprender tal coisa. Pô, vamos fazer um plano para isso, então, sabe? Então, essa customização é bem legal, assim. Exato. Perfeito. Essa diferença. Acho que as pessoas, eu recomendo com as pessoas, né? As pessoas estão acostumadas a comprar curso. Os profissionais, onde eu vou comprar X horas e aprender os X coisas que eu queria. Mas a vida não é tão linear assim, né? Que a carreira, você está indo para analista, de repente para engenheiro e tal. Então, a mentoria, o diferencial dela você está pensando nas metas que agregam valor para sua carreira. E a gente aqui nessa ideia está pensando em metas. Não está pensando em vamos ter X sessões, né? Acho que isso que me agrega muito aqui como mentor aqui nessa ideia é ter o prazer de trabalhar em metas das pessoas. Exato. Ver as pessoas conquistando prosperidade e posições na sua carreira, o avanço de conhecimento, mesmo que durante um certo tempo ainda não conquistou um resultado efetivo, mas já aprendeu, já avançou, isso já é um resultado também. Então, essa jornada é importante, isso que eu acho muito legal, né? Que no caso do Bruno, ele, como ninguém, também seguiu ali o plano, né? Isso que é importante também, o mentorado também segui, tem um com papel certeza. altíssimo de responsabilidade aqui. Agora eu quero ver depois do Lucas nas também. últimas mentorias ali, mudou um pouco as metas, né? Que Fomos ajustando, né? foi ajustando conforme iam aparecendo as oportunidades ali, né? Então, eu falei, pô, Samuel, a gente tá estudando isso, mas passou um projeto lá no trabalho que vai ter que usar outra coisa, assim. Vamos mudar. Bora mudar um pouquinho, ou tentar encaixar os dois ao mesmo tempo, se der. Isso. Isso eu acho bem bacana, assim, também. É dinâmico, né? É dinâmico, exatamente. Acho que dá um respaldo, né, para esse profissional, né? Acho que esse é o ponto. Lucas, como foi receber, então, aí o Bruno para as primeiras mentorias? Qual foi sua percepção aí? Como foram as primeiras conversas aí com ele? Conta um pouquinho pra gente. Show, cara. Pô, tô falando um pouco do Bruno, né, Bruno? Quando a gente começou, no começo desse ano, né? Acho que faz tempo boa, né? Começo desse ano, a gente tinha uma meta de tirar certificação, né? E depois, com os desafios do dia a dia, desafios do trabalho, a gente foi adequando essas metas, né? Mudando um pouco as certificações, focando nos trabalhos, no conhecimento, para que você tivesse um ganho mais rápido, né? No trabalho, maior reconhecimento no trabalho. Então, a mentoria, né, com o Bruno foi uma questão mais de a gente se adaptar aos desafios e focar no conteúdo que traria o maior retorno possível, né, no menor tempo de espaço que a gente tinha ali para ajudar o Bruno a alcançar os objetivos dele de longo prazo, né? E acabou alcançando, né, Bruno? Poxa, foi surpreendente ver a velocidade na qual você acabou alcançando os seus objetivos de carreira. É, Bruno, simplesmente surpreendente. Obrigado. Realmente foi mesmo. E legal, Lucas, acho que é uma visão muito legal, né? A gente ter essa contribuição, né, do mentor, falando um pouco como foi esse início
e o desenrolar aí nessa evolução do Bruno. E aí você já estava ali, então, né, como engenheiro de dados, começou a mentoria, e aí você conseguiu, então, uma posição nessa empresa de referência. Isso, Como foi esse processo, né? Conta um pouco pra então, na gente. verdade, eu já estava fazendo algumas entrevistas, né? Na época da mentoria também, e a gente estava focando ali, porque a dinâmica, tem uma dinâmica diferente, eu acho, né? Dependendo da empresa que você quer entrar, tem um perfil de entrevista ali diferente, que você tem... É bom saber, assim. É, e o Lucas e o Samuel, que entrevistam gente também nessas empresas e tal, sabem muito bem a dinâmica e tudo mais. E foi bem interessante. Então, o método STAR, eu fiz várias reuniões ali com o Lucas de arquitetura, que tem várias etapas de system design para essas empresas, por exemplo. Uhum. Às vezes fazer ali um coding, às vezes falar um pouco de inglês ali, para dar uma praticada. Uhum. Então, foi bem interessante. Então, eu fiz algumas entrevistas, né? Algumas eu avancei um pouco, acabou não passando. Mas acabou rolando, tem uma hora acontece, né? Você vai se preparando Exato. uma hora acontece. Uns pontos que tava a melhorar lá no meu assessment era cloud, eu já senti isso também no dia a dia, né? Que não tinha... eu era analista, não tinha muito contato, assim, com os serviços, né? Às vezes até conhecia um ou outro, mas não dominava ali, né? Então a gente traçou a meta ali para tirar certificações. O Lucas também foi bem importante, que ele deu várias dicas, onde fazer o simulado, onde que é legal fazer, qual certificação, porque tem várias também, né? Então, dependendo se quiser ir para um lado, você tem que tirar uma certificação, se quiser ir para outro caminho, você tira outro. Então, a gente foi conversando, a gente fez vários exercícios juntos nas mentorias. Uhum. Às vezes a gente desenhava um sisteminha, ele até deu o desafio lá que a gente começou a fazer também, de fazer um ambiente ali inteiro na AWS, explicar e tal. E isso ajudou também nas entrevistas, né? Acaba ajudando também, que as perguntas são bem semelhantes, assim, a um sistema de mentorado ali, né? Então, foi bem interessante, sim. Legal. Lucas, quer comentar um pouco também dessa parte? Boa. Então, como a gente estava falando, né, foi muito a questão de adequar a mentoria para a realidade do Bruno. Eu lembro de quando o Bruno chegou para mim numa das sessões da mentoria, Lucas, eu vou fazer entrevista daqui 2 semanas para uma vaga de engenheiro de dados, preciso fazer um deep em Spark, né? Como é que estou nervoso, entrevista, como é que vai ser? E a gente, beleza, vamos te treinar para que você passe nas entrevistas e aí depois a gente retoma o nosso roadmap com as suas metas, né, de longo prazo. E a gente adequou ali a mentoria para treinar o método STAR, né, fazer um pouco de entrevista, questão de arquitetura, o que eu tenho que visualizar quando desenho arquitetura, o que o entrevistador pode chamar a atenção, né, quando você estiver apresentando arquitetura. Como se portar, né, Bruno? A gente falou um pouco quando a gente está fazendo arquitetura, o que talvez o cliente pode te perguntar, que é bom você saber, e como você responder, né, de forma elegante quando você não sabe a resposta. É normal a gente não saber alguma parte técnica, alguma coisa, então como que a gente pode responder de uma forma, né, sem ficar ruim para a gente. Então foi uma aventura, né, Bruno? Com certeza foi um desafio gigante para você, como para mim também, como mentor, né? E o bacana é que a gente pôde, né, trazer um pouco dessa experiência que eu passei no passado, né? Eu passei por toda essa parte, né, de fazer entrevista na AWS, Elite Code, System Design, e poder transmitir um pouco da experiência que eu tive lá para você, para te ajudar a alcançar teu objetivo de forma mais rápida. Cara, é muito gratificante para nós, mentores, a gente conseguir um caso como o seu, né? Não tem nada melhor do que, poxa, a gente poder falar, cara, eu consegui ajudar o Bruno ou outra pessoa a conseguir alcançar o objetivo de carreira dela, né? Show de bola. Esse que é o nosso objetivo como mentor. Nossa meta principal, né? Legal, muito bom. Realmente é uma grande satisfação, né? Quando a gente vê os mentorados atingindo aí os objetivos, é uma felicidade enorme, né? Muito. Acho que é praticamente como se a gente tivesse conquistado junto, sabe? A Sim. gente sente parte daquilo. E, obviamente, o mérito é todo do mentorado. A gente sempre reforça isso. Eu
Você falar, o mérito é seu. Uhum. Mas a gente ter participado e colaborado de alguma forma, né? E a pessoa lembrar, poxa, conquistei aquilo e tais pessoas me ajudaram, colaboraram e de uma forma sólida profissionalmente, é muito legal. E o Lucas ali, acho que eu estava até lembrando agora o Casagrande aqui, quando conversando com o Bruno para eles preparando já no finalzinho das entrevistas, eu fiz porque a gente foi fazendo intercalando um pouco, né? Eu comecei, depois o Lucas fez diversas sessões com eles técnicas, né? Depois eu voltei, ajudava algumas coisas pontualmente de cloud e depois no final das entrevistas, né? E aí eu falei, nossa, mas o Bruno Bandeira tá com o nível de Spark aqui absurdo, cara. Agora, né, também vejo que o Casagrande ajudou também um pouquinho nessa parte aí, né? Então, assim, tava muito sólido o nível de Spark do Bruno. Ele se for uma empresa que usa bastante Spark, é core, né, na empresa, e ele conseguiu super bem. Eu fazia algumas perguntas ali, pega uma situação X, Y, Z, fiz umas perguntinhas assim para testar e tava super sólido. Então, e ele foi super bem, na entrevista técnica ele foi super bem. E essa empresa, que eu não vou citar aqui o nome, obviamente, né, mas ele foi muito bem e quase ele conquistou, né, a posição. Foi uma questão mais de experiência, tempo de experiência, porque ele tá quanto tempo já na área de dados, Bruno? Tá... Eu entrei em 2018, era estagiário. Então... Em 6 anos, uns 6 anos. 6 anos, né? Mas com dados um pouco menos, Então, né? dados mesmo, core, mesmo. uns 4 anos, talvez. É. Então, poxa, pouco tempo, né, para conquistar posições assim, e ele tava indo super sólido, super bem. E então acho que foi muito legal essa contribuição do Lucas, foi essencial ali como mentor. E mesmo não tendo passado naquela, ajudou para as próximas também. Ajudou para as próximas, né? Acho que um ponto bem importante aqui que a gente está comentando, né, que eu acho que é legal ficar claro para quem está assistindo a gente e às vezes não tem essa noção, né? A gente está falando de processos seletivos em empresas aí de grande referência, né? E são processos seletivos bem complexos, diferente de um processo seletivo comum, de empresas que não são desse segmento, né? Eu queria que vocês, mentores, explicassem um pouco como são esses processos, assim, de uma forma geral, obviamente, Sim, claro. né? Como é que é a complexidade disso, né? Em termos técnicos, em termos de postura também, né? Que o Lucas comentou, o método STAR também, que a gente já chegou a comentar em outros episódios aqui. Mas acho que é legal a gente aprofundar nesse tema dos processos seletivos, porque muita gente não tem essa clareza, essa noção de como funciona. Legal, acho que posso comentar e o Lucas complementa aí, Lucas, por favor. Processos seletivos, acho que é um desafio para qualquer empresa, né? Contratar talentos e identificar talentos, né? Acho que qualquer área de recrutamento tem esse desafio, principalmente agora em dados em AI, que está muito quente, né? E ultimamente tem sido cada vez mais difícil encontrar profissionais qualificados e ter uma assertividade. Então, acho que é um desafio para qualquer empresa, independente do segmento, né? Levando em consideração agora os segmentos assim de empresas, vou chamar de Big Techs, e empresas que usam dado realmente como essência na sua cultura e no dia a dia da empresa, que é o caso, por exemplo, que o Bruno está agora trabalhando na DoorDash, que é uma empresa que essencialmente usa dados, né? Ela não tem um restaurante, ela não tem, enfim, uma logística na parte de alimentos, etc., de restaurantes, ela simplesmente habilita os entregadores a fazerem um trabalho eficiente e eficaz e integra, né? Então, assim, dados, né? Então, isso, uma empresa que tem esse nível de patamar de uso de dados, né, e outras big techs aqui, geralmente o processo seletivo tem uma barra bem mais alta do que o comum, não aqui subestimando a menosprezando qualquer outra empresa que tem barras muito altas, né, mas são barras que exigem uma especificidade muito maior, né, de preparação, em termos de dados especificamente, talvez outras empresas tenham equilíbrio um pouco maior, né, então geralmente tem entrevistas técnicas no começo, para ter uma barra técnica, uma primeira entrevista, ou já vai para uma fase já que tem entrevistas técnicas. Tem entrevistas, às vezes, de coding, uma entrevista mais pesada em coding, que o profissional tem que codificar, por exemplo, alguma linguagem, geralmente para área de dados, acaba usando Python, pode ser eventualmente um Scala, enfim. Tem entrevistas de cultura, né? Tem empresas que pesam mais a cultura do que outras, né? No caso da AWS, o Lucas pode comentar melhor. Tem empresas que pesam mais a cultura do que outras, né? Tem empresas que pesam mais a cultura do que outras, né? Tem empresas que pesam mais a cultura do que outras, né? Tem empresas que pesam mais a cultura do que outras, né? Tem empresas que pesam mais a cultura do que outras, né? Tem empresas que pesam mais a cultura do que outras, né? Tem empresas que pesam mais a cultura do que outras, né? Tem empresas que pesam mais a cultura do que outras, né? Tem empresas que pesam mais a cultura do que outras, né? Tem empresas que pesam mais a cultura do que outras, né? Tem empresas que pesam mais a cultura do que outras, né? Tem empresas que pesam mais a cultura do que outras, né? Tem empresas que pesam mais a cultura do que outras, né? Tem empresas que pesam mais a cultura do que outras, né? Tem empresas que pesam mais a cultura do que outras, né? Tem empresas que pesam mais a cultura do que outras, né? Tem empresas que pesam mais a cultura do que outras, né? Tem empresas que pesam mais a cultura do que outras, né? Tem empresas que pesam
que pesa um pouco mais a parte de cultura, mas enfim. E tem outras empresas que acabam pesando mais a parte de, digamos assim, de como você se posiciona, etc. E saber como você conta uma história de carreira faz total diferença. Às vezes o profissional ali tem uma história excelente, uma história brilhante ali de carreira, porém ele acha que a história é simples. Ele acha que assim, a história não tem tanto valor. Às vezes subestima a entrega, o trabalho que foi feito naquela situação. E quando a gente começa a olhar, fala, não, isso aqui é muito legal, isso aqui, ó, conta a história, esses pontos. Você não teve. O que você teve de contexto? O que você estava fazendo? Qual que foi o resultado? Conta o método STAR, né? Situation, Task, as ações que você teve, os actions e results, coloca os data points, coloca dados, né? As pessoas esquecem muito de colocar dados. Então, isso daqui é essencial. E a pessoa ter essas histórias preparadas de carreira para não ter que na hora, poxa, deixa eu ver se eu lembro alguma coisa, deixa eu ver. Aí ocorre de você não lembrar toda a história e contar uma história que poderia ser muito mais impactante para quem está ouvindo, mas você não lembrou todos os detalhes. Às vezes a capacidade técnica da pessoa é excelente, mas não contou a história de carreira de uma forma adequada para quem está ouvindo. Então, se preparar nesse nível é muito necessário, né? Acho que qualquer situação de carreira, qualquer entrevista, tá? Mas principalmente nesse... Aconteceu comigo até. A gente tava fazendo o Star, né? E o Samuel falou, escreve, acho que era 10 Stars, né? Aí eu parei pra pensar, nossa, acho que eu nunca fiz nada assim da minha carreira. Aí eu falei, pô, Samuel, ajuda aí, que eu não... Aí a gente foi conversando e falei, isso aqui acho que dá pra colocar, né? E a gente foi conversando. Não precisa ser uma história super gigante, assim, né? Você pode, às vezes, você tá numa posição de júnior pleno, é coisa do dia a dia que você melhora um pouquinho ali o processo de uma empresa. Isso. É super válido, assim, e os recrutadores gostam muito de ouvir, assim, quando você fala, né? Do jeito certo, assim. Exato. Então, falando sobre processo seletivo, eu acho que, na minha opinião pessoal, o que faz a diferença é a etapa de preparação. Porque cada empresa ela tem um fluxo que ela segue no momento da contratação, né? Tem lá o número de entrevistas, quantas entrevistas técnicas, quantas entrevistas comportamentais, a gente tem como avaliar, né, data points, como a cultura, a questão cultural das empresas em relação se o candidato ele dá um match com a cultura da empresa. Então, você se preparar, saber que eu estou me candidatando para a Amazon, estou me candidatando para o Google, estou me candidatando para a Microsoft. Qual é a cultura dessas empresas? Né? No caso da Amazon, quais são os leadership principles? Como que os meus data points, os meus projetos que eu fiz na minha carreira se adequam à cultura das empresas que eu estou aplicando? Tá? Então, aí que está a etapa de preparação. Né? Porque quando você for para a etapa das entrevistas e o entrevistador ele vai lá te fazer perguntas, ele vai buscar encontrar nas suas respostas exatamente isso. Né? Se a maneira como você trabalha está de acordo com o esperado pela cultura da empresa. Né? Isso é muito importante para as empresas contratar alguém que está alinhado com a cultura dessas empresas. Então, o STAR que a gente comentou, que é o Situation, Task, Action, Result, situação, tarefa, ação, resultado. É uma maneira que a gente tem de estruturar a nossa resposta de forma que o entrevistador ele consiga coletar essas informações de forma mais simplificada, né? Sem ter que inferir muita coisa, de forma mais objetiva. Então, acho que a dica primordial, independente da empresa que a gente estiver aplicando, é estuda sobre a empresa. Né? Estudem e adequem o seu discurso de acordo com o que a empresa está esperando de você. É isso que vai fazer a diferença no final, né, na hora da contratação, na minha opinião pessoal, claro. Perfeito, Lucas. Acho que é isso mesmo. E acho que é o que um pouco o Bruno estava comentando aqui. Às vezes não precisa ser uma história extraordinária, né? Às vezes é algo simples ali que você fez, que você mudou ali dentro da empresa, um processo, alguma coisa assim, que você consegue contar dentro do STAR e dentro do que a empresa espera, né? É isso. Perfeito, é isso mesmo. Então, Bruno, como foi efetivamente essa preparação para esses processos seletivos? Eu fiz algumas entrevistas. Geralmente, essas empresas têm um processo bem semelhante, assim, as etapas, pelo menos, né? Às vezes, a forma de conduzir é diferente, mas as etapas são... você tem ali um teste técnico, um comportamental, um de cultura. Às vezes, você fala ali com a liderança. Então, quando o recrutador me chamou, eu já sabia mais ou menos as etapas, né, que iam ter. Passei pro Lucas ali pro Samuel, né?
E a gente fez mais focado em cada etapa. Então, vai ter uma entrevista técnica, por exemplo. Vamos focar nela, fez, passou, vamos focar um pouco mais na outra agora, na próxima e tal. E foi indo assim, né? Então, na técnica a gente fez alguns casezinhos técnicos lá. É, comportamental a gente começou a fazer os stars, foi quando é, a gente comentou antes que não precisa ser algo surpreendente, assim, não precisa ser uma história gigante. Você pode falar coisas do dia a dia, de um momento que você foi proativo numa empresa e resolveu algum problema, um projeto que você participou, mesmo, às vezes você não precisa ter liderado o projeto, mas, pô, participou ali, fez alguma coisa e tal, deu sua opinião para a equipe adotou, por exemplo, você pode colocar ali, é, foi mais assim a preparação, cada etapa a gente foi fazendo é, um treinamento mais específico, né? Perfeito, perfeito. Comentando um pouco essa parte, né? Acredito que a questão do processo seletivo ser tão diferenciado é por conta da intensidade que essas É, empresas usam os dados também, né? eu acredito sim, porque o mercado é bem aquecido, né? Também tem muita concorrência para essas empresas, então se preparar é interessante. E também quando você entra, você vê tem que ser muita qualidade o desenvolvimento dentro dessas empresas, né? Porque como o core é dados, mexe diretamente no faturamento ali, nos custos, é uma escala muito grande também, então você vai mexer. Às vezes você sai de uma empresa que tem ali centenas de milhares de, de linhas numa tabela, um data lake ali na casa dos terabytes, você sai para uma casa dos petabytes ali, dezenas, centenas de petabytes, você sente muita diferença, assim, em como tem que ser a qualidade do produto ali, né? Uhum, perfeito. E a parte técnica? Vocês comentaram um pouco mais essa parte comportamental. Eu queria saber também um pouco da parte técnica, né? Como que se prepara para essa etapa mais técnica das entrevistas? Como você fez isso, Bruno? Também ouvi um pouco do Lucas aí, de como vocês se planejaram aí dentro da mentoria. Uhum. Eu acho que a parte técnica, a gente foi trabalhando já desde o começo da mentoria, mesmo não tendo, às vezes, nenhuma entrevista, a gente já se preparava tecnicamente para os desafios do dia a dia ali que eu enfrentava, onde eu queria chegar, o que eu tinha que aprender. Então, quando foram surgindo as oportunidades, eu já estava um pouco mais preparado já estava mais seguro para essas etapas da entrevista. Eh, mas, por exemplo, o Spark que o Samuel falou, eu fui chamado para uma entrevista, minha posição quis usar muito Spark, então eles queriam testar especificamente Spark e o recrutador já tinha me avisado que esse era o perfil da vaga, né? Então, a gente ali fez. é, é, o Samuel foi me mandando perguntas sobre o Spark, ver se eu respondia certo, documentação, o que o entrevistador pode perguntar sobre a ferramenta, por exemplo. E acabou sendo muito bem, passei em todas as técnicas do Spark ali, né? Legal. Tudo que o Samuel tinha passado perguntaram, né? Lembra? Uhum. Então foi bem interessante, assim. E para onde eu entrei agora, é, o que ajudou foi muito a parte de arquitetura que eu vi com o Lucas, né? Porque teve etapa ali de system design, que o recrutador te coloca uma situação e como você montaria a arquitetura de uma solução daquilo, né? Eh, então, muitas das soluções que eu e o Lucas a gente conversou ali, que ele me ensinou, eu botei em prática ali também. Uhum, que Uhum. legal. Acho que essa experiência de mentorar o Bruno foi muito bacana, porque ele conseguiu pegar rapidamente alguns conceitos que leva muito tempo para pegar quem não é de uma área de formação de tecnologia, né? E ele conseguiu aprimorando e obter esse conhecimento. Então, eu também na posição de professor, né, que já dei aula para dezenas de Uhum. turmas aí, milhares de pessoas, consigo capturar exatamente se o aluno, a pessoa que eu estou conversando, entendeu o conceito, né? E a experiência também como entrevistadora também me ajuda a isso. Então, esses pontos que eu vou jogando, às vezes, experiência de aula, experiência de mentorando pessoas, também como profissional no mercado, para saber o que o profissional tem que saber no dia a dia para estar lá. E o que uma empresa, provavelmente, que vai buscar alguém que essencialmente vai trabalhar com Spark, o que ela vai realmente pedir, né, nesse tópico específico. E você tem que estar mais preparado, mais sólido, né? Porque Spark hoje em dia é usado em praticamente todo mundo trabalha com engenharia de dados, né? É um projeto open source que cresceu absurdamente e é core aí de skill habilidade, né? Então,
foi muito bom ver ele passar, e depois ele contava, e eu vi que ele estava indo muito bem. Até perguntas que a gente, de repente, porque não é decorar a pergunta, que isso não existe, né, para passar nesse tipo de processo, é se preparar, é você ter conhecimento, se preparar, saber o conceito, saber o que está acontecendo. E acho que isso o Bruno fez muito bem, né? Eu acho que se preparou muito bem e deu certo. Né? Lucas, e conta um pouco também como foi essa parte, né, de preparação técnica, da importância disso. Então conta um pouco como foram essas sessões. O que fez a diferença ali, né, Bruno, foi a possibilidade de praticar uma situação real, né, com a possibilidade de errar e sem levar o ônus de errar, né? A gente está numa sala junto, né, confortável, então deu para a gente estressar diferentes caminhos, né? E o Bruno, pegando esses diferentes caminhos, aprender com eles para que quando chegasse na hora ali, na hora do teste real, tivesse, né, já tivesse passado, já tivesse uma experiência, já soubesse como lidar com essa situação. Então a gente procurou, né, provocar você, né, Bruno? Desculpa pelo termo, mas provocar você para você sair um pouco da zona de conforto, né, e experimentar algumas situações, né, mais difíceis, né, que não, talvez eu não esperava por isso. Como é que eu lido com a escalabilidade, né? Poxa, eu tenho aqui uma arquitetura de dados, né? Vamos supor que eu estou processando petabytes, e aí, eu consigo escalar? O que eu faço para escalar? O que você me recomenda? Por que você fez dessa forma? Por que você não usou aquilo? Né? E assim a gente foi indo até aqui. A gente chegou num nível de maturidade muito bom, né, que se traduziu em resultados reais para você, né, Bruno? Acho que é isso que fez a diferença principal no processo seletivo. E queria ouvir de você se você concorda também, cara, se você acha que não, qual que é a sua opinião, Bruno? Pô, concordo sim, ajudou bastante essa provocação, né? Porque, querendo ou não, nas entrevistas eles tentam puxar até onde você tem o conhecimento ali, né? Então, você percebe que às vezes a primeira pergunta é mais fácil, aí ele bota uma situação tipo, mas e se acontecer tal situação? O que você faria para reverter? E o Lucas fazia isso muito nas mentorias, né? Então, que nem ele falou, beleza, sua arquitetura ali funciona e tal, mas e se escalar para um petabyte, por exemplo, ela vai aguentar, tal? Por quê? Se não aguentar, por quê? O que você faz para arrumar? Se aguentar, por que que vai funcionar? Então, é, você fica bem mais preparado para esse tipo de pergunta quando você vai fazer as entrevistas também, né? E outra coisa legal que eu queria comentar também é que eu estava trabalhando numa empresa na época que estava migrando para AWS, né? Estava em outra cloud e estava indo para AWS. E então estava tendo muita reunião de como fazer arquitetura nova ali. E com essas provocações aí do Lucas, eu fui muito proativo ali nas reuniões, né? Então, para definir a solução no meu dia a dia mesmo, na prática ali na empresa. Às vezes não só para uma entrevista, mas também ali colocar uma solução real em produção ali, né? Então, pô, bem bacana. Legal. Muito bacana. Sensacional, acho que essa contribuição. E aí a gente vê a diferença que tem a mentoria para um curso, por exemplo, né? No curso, numa formação, você não vai ter essa experiência, né? Tão personalizada e tão focada ali no que o mentorado realmente precisa para conseguir avançar na carreira. Claro, tem o seu papel também, mas acho que isso é o grande diferencial. Você tá ali com um mentor que tem experiência, que já passou por aquele processo, que tem experiência até na parte de contratação, né? Que muitas vezes é a pessoa que vai estar ali do outro lado. Você conseguir simular um processo seletivo realmente é um ganho enorme aí, né? É muito bom. Você queria comentar? Não, legal. Acho que é isso. Acho que a gente. A orientação, basicamente, que eu busco fazer para as pessoas não necessariamente pensando no processo XYZ, mas ajudando a pessoa a se preparar como um todo para a carreira, né? De como ela se posiciona, como ela conta as histórias, como ela se posiciona nas entrevistas, mas acho que é mais habilitando o profissional a ficar atento a esses pontos do que falando, olha, são algumas dicas, não é isso. É o profissional entender como ele deve se preparar. É igual um atleta, né? Quando ele vai fazer uma prova ali, ele tem um treinador, um coach, ou algum profissional que vai orientá-lo. Vai falar, você vai ter que treinar isso, vai ter que treinar aquilo, né? Então, você tem ali um profissional que vai te orientar na parte de alimentação, parte de saúde. E para a carreira profissional não é diferente.
Entende? É que a gente não tem isso profissionalizado. É. Aqui a gente está profissionalizando, mas não é diferente. Para Sim. você chegar conquistar a posição de tua performance e avançar, se você não tiver orientação, não é que você não vai conseguir, não é isso, mas pode ser muito mais difícil a jornada, Uhum. pode ser muito mais frustrante, enfim, pode ter muito menos chance de avançar. Então, vamos pensar comparando aqui com atletas, né? Ou com uma questão de saúde. Não dá para você sair se automedicando ou sair decidindo o que você vai fazer. Você tem que conversar com um profissional de referência, né? Um médico especializado. E na vida profissional não é diferente. Acho que aqui a gente faz esse trabalho no sentido de ser sólido. Estamos criando um caminho sólido. Com quanto tempo vai levar, qual é o prazo, a gente também consegue estimar, mas depende de cada um. No caso do Bruno, ele antecipou, né? Acho que a gente tinha planejado 1 ano e meio para ele conquistar essas posições de referência aí. Ele conseguiu antecipar para 6 meses, né, aproximadamente. Então, assim, foi muito mais rápido. Mas mérito dele, né? A gente é conservador nas estimativas e os mentorados Sim. surpreendem a gente Surpreendem. positivamente, né? Verdade, verdade. O bacana também, comparando com o curso, né, as diferenças ali, é que na mentoria a gente começa a discutir coisas reais que acontecem no dia a dia, né? Às vezes na aula ali você aprende os fundamentos de uma ferramenta, de algum tema e tal, mas num ambiente mais controlado, É né? verdade. E na mentoria você às vezes trazia um problema que eu não estava conseguindo resolver de jeito nenhum no trabalho, e às vezes o Lucas ali já tinha trabalhado com algo parecido, já sabia algo bem mais complexo ali que precisava fazer, que às vezes num curso não passa, né? Não consegue. Às vezes só se for fazer sozinho, só vendo a documentação ali, entrando a fundo e tal, mas o curso às vezes passa por cima, né? Porque também não dá para falar Não tudo dá. que tem no Spark, por exemplo. Não dá, não dá. Eu dei aula de Spark, acho que o Lucas também, né? Já deu aula de Spark e de Python. Eu dei aula para dezenas de turmas, assim. Todas elas eu acabei pondo Spark, né? Desde 2014, né? Na FIAP e na FIA, né? Cheguei a dar aula há muito tempo lá. E eu dava aula nessas instituições, era mais ou menos assim, patamar de, sei lá, 5 a 12 aulas. Eu até falar, poxa, 12 aulas até que é bastante. Sim, mas imagina que a turma é muito mista, né? Então, tem profissionais de diferentes níveis, é difícil você conseguir cobrir todos os pontos e em profundidade, porque você está pegando pessoas que estão super começando, não fazem a mínima ideia do que é Python, Spark direito, e outros profissionais que já estão na área de dados, como analista, como engenheiro, ou que já estão super mais avançados e querem avançar mais. Então, você acaba tendo que nivelar, digamos, pela curva mais iniciante, porque você deixa as pessoas para trás e não pode, né? Então, a velocidade é totalmente diferente. O ritmo é diferente. Na mentoria, você está indo direto ao ponto. Você está com Sim. dúvida aqui? Pum, vamos resolver esse assunto. Está com dúvida ali? Vamos atacar esse outro ponto. Ah, eu não sou o melhor mentor para esse assunto, que ninguém sabe tudo. Poxa, eu vou buscar outro mentor aqui na próxima sessão. Então, é muito mais acelerado, muito mais focado. Depende do ritmo de cada mentorado, né? Hum. Então, a curva tende a ser muito mais rápida nesse sentido. E a gente também recomenda cursos, né? Se o profissional precisar, a gente Sim. recomenda cursos e tal, como foi o caso que você acabou fazendo a certificação, né? Fiz, Fazendo os cursos e tal. Então, é isso, né? Ele tirou. Seria bom talvez ele comentar, né, da experiência dele estudando para certificação, como ele se preparou. A gente já fez isso no outro episódio, mas é sempre bom ouvir como um novo profissional se preparou para certificação também, né? E quais certificações você tirou? Uma das metas era tirar certificações, né? A gente acabou optando pela seguir o caminho da AWS. Depois que a gente escolheu qual certificação, porque você pode tirar de diferentes clouds e tal, diferentes ferramentas, tem muita possibilidade ali. E a gente conversou primeiro qual delas escolher, né? Que faz mais sentido para o momento que eu tô atualmente. A gente acabou optando pela AWS, depois que a gente definiu o que era a AWS, começou mais as mentorias técnicas mesmo, de como funciona cada serviço. Foi recomendado cursos também, que às vezes o mentor já viu tal curso, confia, sabe que é bom, já indica. Plataforma de simulado também. Simulado, a gente fazia simulado junto também durante as mentorias. Então, a gente traçou também uma data para fazer a certificação. Achei bem importante, senão às vezes você acha que não está tão preparado e vai postergando, né? Então, ter uma data é legal também. Então, foi mais assim. E durante as mentorias, o Lucas ia fazendo várias perguntas que caíam em certificações também. Às vezes a gente abria ali
um simulado, ou eu levava para ele perguntas que eu errei fazendo o simulado sozinho, e a gente debatia em cima o porquê que aquilo estava errado e tal. Tem bastante, não diria pegadinha, mas palavras-chave assim que você tem que Isso. nas certificações, né? Que às vezes 2 respostas ali podem até estar certas, assim, mas o enunciado fala qual que é a mais ideal para tal coisa. Isso. Então, são coisas que se você não saber, não conversar com alguém que já fez assim a prova, você vai acabar descobrindo na hora, né? É. Então, você acaba não te pegando de surpresa, assim. Foi bem interessante. Legal. Legal. Lucas, quer comentar também um pouco dessa parte de certificação, a importância, como se preparar também? Acho que é um ponto legal. Beleza, pegando o gancho do Samuel, né, a diferença do curso com a mentoria. Né? Se a gente for de forma simples, a gente percebe que o curso ele te dá conhecimento, tá? Já a mentoria, ela te passa experiência, né? Qual que é a diferença? O conhecimento muitas vezes é teórico, né? A experiência ela já vem já de você aplicar aquele conhecimento na prática. Então, o ganho ele é maior pro mentorado, né? A gente tem um ganho de conhecimento maior. Um exemplo prático disso que eu gosto de usar é fazendo a seguinte pergunta: vocês sabem me dizer como é que vocês reconhecem um restaurante bom numa viagem longa? Um restaurante de estrada, né? Você está fazendo lá um trajeto para o interior de São Paulo, precisa almoçar. Como é que você reconhece um restaurante bom na estrada? Sabe me responder, Samuel, Bruno e Carolina? Eu acho que eu sei. Se tem bastante caminhoneiro, costuma ser bom. Exatamente, exatamente. Se tem bastante caminhoneiro na frente, o restaurante ele é bom e barato, né? E quando eu aprendi isso, eu aprendi do meu pai, que viajou bastante, né? Ele viajava toda semana e com base na experiência de viagem dele, ele adquiriu esse conhecimento e me passou, né? Eu não viajei muito como meu pai, Tô mas foi cortando. justamente a experiência dele que Você ele tá me ouvindo? passou e eu hoje tenho esse conhecimento. Tá? Então, é aí que está a diferença da mentoria, né? Porque na mentoria a gente vai passar o quê? A nossa experiência, tudo que a gente já passou, tudo que a gente aprendeu, quais são os livros que a gente leu e quais são os livros que a gente recomenda para que, então, o mentorado ele tenha esse ganho de tempo, no investimento de tempo dele. Ele não precisa ler 10 livros para saber que daqueles 10, 2 são bons. 2 são para aquilo que ele busca, para o tipo de conhecimento que ele busca. Não, a gente já passa para ele mas de forma mais assertiva, e assim o mentorado consegue economizar o tempo dele e investir naquilo que vai trazer maior ganho, né, imediato para ele. Então eu gosto de fazer essa comparação com o caminhoneiro, né? Parabéns, Carolina, pelo visto você já sabia, teu pai te passou, agora eu fiquei com curiosidade da onde que você obteve esse conhecimento. Não, então eu sei desse ponto, Lucas, porque os meus pais são do interior e a gente viajava muito. Enfim, fiquei quase 20 anos da minha vida viajando de carro junto com eles, assim, Brasil inteiro. A gente ia São Paulo até a Bahia de carro, umas viagens bem assim, raiz mesmo, né? E meu pai falava, né? E nessa época não tinha o Waze, não tinha a avaliação do Google, não tinha nada. Então, era o mapa lá em papel que meu pai usava. Eu achava incrível que ele sabia usar, porque eu achava muito difícil aquilo. Mas ele sabia tudo. E aí, quando a gente passava em algum lugar, enfim, precisava comer, ele falava: Ó, aí tem bastante caminhoneiro. Então, esse daí é bom. E batata, assim. A comida era muito boa e o preço também é muito bom. Então, faz todo sentido aí essa analogia aí que você comentou. Excelente, obrigado por compartilhar, Carolina. Acho que podcast também é cultura, né? A gente aprende e é isso que está a diferença da mentoria, porque na mentoria a gente pode passar isso que a gente obteve por experiência, né? Esse tipo de conhecimento a gente dificilmente vê nos livros, né? É mais pela experiência mesmo, né? Meu pai me passou pela experiência, né? Então eu passo agora, né? Eu e a Caroline passamos agora para todo mundo que está nos assistindo, né? Agora todo mundo sabe que comida boa na estrada é onde tem caminhoneiro, pode ter É certeza. verdade. É verdade. E em outros lugares do mundo também, viu? Já viajei para outros lugares e é a mesma coisa. Na Europa também, às vezes você tá viajando Sim. estrada e tal. É.
fui pra Espanha recentemente e também, assim, a gente parou num restaurante na estrada, assim, tinha muito caminhoneiro e pessoas que estavam trabalhando, assim, né? Pessoas com trabalho manual pesado, assim. E era um restaurante maravilhoso, restaurante simples e muito, muito bom. Então essa dica aí vale pro mundo inteiro. Não Muito deixa de ser legal. uma dica data-driven, né? Porque você tá falando desses Verdade. dados ali, dados, né? Justo. Não dá, né? Das pessoas ali. É verdade, Ok, legal. muito bom. Bom, então, voltando aqui, né? Vamos lembrar então um pouco da história, né? Então a gente passou aí pelo processo seletivo, por toda essa preparação, você tirou aí a certificação. Ah, a gente ia comentar, Lucas, eu lembrei agora, da parte de certificação que eu tinha te perguntado, né? O Bruno comentou ali, né, da importância da certificação, que ele se preparou também para as certificações. Comenta um pouco da sua visão em relação às certificações aí para a área de dados. Então, durante as mentorias com o Bruno, né, um dos objetivos do Bruno era obter certificações, né, certificações ali da AWS, né, certificações ali da Microsoft, entre outras, né? E durante a nossa mentoria, um dos diferenciais foi justamente a gente direcionar o estudo do Bruno para conteúdos, né, que realmente fosse fazer a diferença. Então, como a gente já passou, né, eu já tinha passado por essa certificação, já tinha feito N cursos, N simulados, né? Eu passei justamente aqueles que realmente fizeram a diferença para mim, para o Bruno. Então, Bruno, esse simulado aqui, cara, ele é o melhor de todos. Ele tem um custo aqui de tantos dólares, né? Mas ele é muito bom, faz ele, cara, que é garantido. Né? Não faz os outros, não. Esse aqui é bom. O Bruno foi lá, fez, né? Recomenda. Não sei não se você recomenda o que eu te recomendei, Bruno, mas para mim funcionou. Espero que para você também tenha funcionado da mesma forma que para mim. Então foi justamente esse ponto. Quais materiais, quais cursos a gente é melhor fazer? Livros, né? Quais livros? E o Bruno seguiu, né? Treinando, fazendo esses simulados e obteve a certificação, né, Bruno? Isso que é interessante, porque quando você está com um mentor ali, ele já passou por isso, já estudou de diversas formas, já sabe a melhor forma ali de. Então você acaba economizando muito tempo, né? Do que você estudar sozinho, às vezes você pega um livro ali que não está tão atualizado, ou que não é tão bom. E com o mentor ele já recomenda as melhores opções ali dentro do que você consegue fazer no seu dia a dia, seja por tempo, por financeiro. Então, a gente avalia tudo isso e quando você chega lá na certificação, está bem preparado. E uma coisa que eu percebi também, certificação aumenta muito os recrutadores, aumentou a quantidade de recrutadores que te chamam, né? Eu acredito por causa que eles devem colocar algum filtro de certificação Colocam, sim. no LinkedIn, por exemplo, e tal. Então, eu percebi, sim, que aumenta, assim, você fica mais visível no mercado, digamos assim, né? Legal. É porque tem muita gente que eu vejo que manja muito, 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 mas não quer tirar a certificação, por exemplo, né? Isso acontece muito. E às vezes as pessoas, os recrutadores não acham essas pessoas porque às vezes não tem lá a certificação, o recrutador não conhece a pessoa, né? Então, isso acontece bastante, eu vejo acontecendo. Verdade. Como a gente comentou já em outros episódios de certificação, né? A certificação acaba sendo uma vitrine. Então, você, estando com a certificação, você demonstra para o mercado que você está se preparando, está se atualizando e está buscando se desenvolver. Não é garantia de conhecimento, não, mas demonstra que você estudou, se preparou e avançou naqueles tópicos. Isso é muito fundamental. E, de fato, tem esse ponto. Muitos profissionais acabam não, digamos assim, valorizando a certificação como deveriam e teriam condições de tirá-la. Mesmo esses profissionais vai exigir preparação, vai exigir foco, né? A gente contou no outro episódio no Summit que também não valorizava a certificação, depois começou a valorizar e usou e viu que fazia uma diferença na sua carreira. Então, acho que isso é fundamental. E saber qual certificação fazer, como se preparar, depende do caminho, depende de vários fatores. E isso vai criando uma trilha de círculo virtuoso e positiva para a carreira do profissional, né? Então, vai tornando cada vez mais sólido, né? Você tem experiência prática, tem teórica, não fez só um curso, foi lá e diferença de certificado e certificação, né? Então, fez um curso lá, tirou um certificado, legal. Agora, a certificação, você fez um teste, e o que é legal da certificação é que é um teste em nível global. Sim. Então, a mesma certificação que você faz aqui no Brasil, em São Paulo, qualquer estado daqui,
É a mesma situação que o profissional foi nos Estados Unidos, na Europa, então é um nível global de barra técnica, né? Então isso que é Uhum. muito legal também. Então todo mundo sabe o que está falando, né? Isso que é É. legal. Muito bom. E eu acho que um ponto também que vocês comentaram é que aqui dentro da mentoria da CDA a gente não tem conflito de interesse. Então, o nosso grande objetivo é, de fato, orientar o mentorado Uhum. em relação a um curso que ele precisa fazer, um curso de certificação, dentro do orçamento dele, dentro do que o mentor acha que é adequado para ele. Né, isso também é bem importante e relevante para a gente comentar, né? Que o Lucas acabou te indicando aí alguns cursos, Uhum. livros, materiais. Então, na mentoria, a gente tem essa liberdade para que o mentorado consiga tomar decisões racionais sobre a própria carreira. Isso também é um diferencial da mentoria, né? Então, Bruno, continuando, né? Então, você conseguiu essa Uhum. posição e conta um pouco pra gente como é trabalhar tá. para uma empresa americana Isso. daqui do Brasil, Uhum. como funciona essa dinâmica, quais são os seus desafios hoje? É bem diferente, né? Eu sempre trabalhei. Hoje eu considero que trabalho em empresas de tecnologia, mesmo core tecnologia, né? Sempre trabalhei em empresas que, às vezes, era um banco, uma corretora, um e-commerce, que o negócio deles não era a tecnologia, né? Hoje eu sinto que o foco principal mesmo é a tecnologia. É, então, tem várias oportunidades de crescimento lá, tecnicamente falando. A escala também é enorme, né? Então, você trabalha ali num data lake na casa de dezenas, centenas de petabytes ali, milhões de eventos que chegam, que você tem que tratar. Então, é uma empresa que te desafia, né? Você tem que entregar com qualidade para as coisas funcionarem, assim. As lideranças são muito mais técnicas também, que eu percebo. Então, você consegue ter discussões técnicas com o executivo, por exemplo, ele entende o que está falando, né? É, é bem diferente, assim. A cloud a gente usa bastante também. É, te dá liberdade de testar novas tecnologias também, como uma empresa que está a sede ali no Vale do Silício, então acaba eles são muito abertos a testar, assim, muita cultura, essa cultura de startup, né? Botar, testa, quer usar uma tecnologia nova, bora testar. Então, é bem interessante, assim. É, e você também acaba trabalhando conhecendo pessoas do mundo inteiro, né? E pessoas muito boas, assim. Então, você tá com um colega ali que veio da Apple, outro que veio da AWS, é, outro que veio ali do Instagram, e você acaba conhecendo bastante, até outras empresas, né? O pessoal acaba conversando como que era trabalhar lá, o que vocês faziam, é melhor que aqui, não é, tal. Então, você tem uma troca maior, assim, de experiência com as pessoas, eu achei bem legal. Acho que além da questão profissional, tem a questão pessoal também, né? É, Um ganho pessoal, assim, para sua vida pessoal, assim, de conhecer tantas pessoas, de ter essas sim. possibilidades, né? Enfim, diferentes culturas, imagino, né? De empresas diferentes. Tem gente do mundo inteiro, Então, isso assim. é Meu, muito meu time legal. é misto já. Então, minha chefe é de lá. Uhum, Tem brasileiro, americano, indiano, que legal, chinês. Então, que legal. você acaba conhecendo um monte de cultura nova, assim, pessoalmente, né? Então, Legal. faz amizade o mundo inteiro ali. Muito bom, muito bom. Acho que isso é muito enriquecedor, tanto É, na vida profissional quanto na vida pessoal. É com muito, certeza. muito legal. Acho que abre um horizonte, assim, que a gente nem Sim. imagina, né? Bem, bem diferente, assim. Tô curtindo. Que legal, que legal. E agora uma pergunta que todo mundo quer saber, né? Obviamente que Uhum, a gente não vai falar valores aqui, uhum, mas em termos de remuneração, uhum, né? Como você veio ali, né? Como analista, depois uhum. engenheiro, e agora, né? Qual foi É, essa mudança aí para você? foi bem significativo, assim, né? Meu salário fixo chegou a dobrar até. Uhum, E também uma cultura que aqui no Brasil as empresas oferecem muito bônus de final de ano, PLR, né? uhum, E eu vi que lá fora é mais o equity da empresa, né? Então você acaba recebendo ações ali. Então, se a uhum. empresa estiver indo bem, você acaba aumentando, assim, né? Que É, legal. tem uma parte variável ali da sua remuneração anual ali. Uhum, Então, bem diferente, assim. Esse valor, aí depende muito como está a situação, também quando uhum, você pode começar a vender para efetivamente ter o dinheiro na sua mão e tal. Mas se considerar isso, mais que dobrou, assim. Então, uhum. tenho nem o que falar, né? Legal. É. Isso é muito, muito bom. Acho que muitos mentorados que vêm até nós vêm com esse objetivo, mas não têm clareza de como fazer isso, né? Então a gente orienta para que
eles cheguem nesse Uhum. patamar. Bom, a gente está encaminhando aqui para o final. Bruno, queria que você deixasse uma consideração final, um conselho, uma dica para quem está assistindo Beleza. a gente, quem está começando. Tem muitas pessoas que a gente vê que não têm essa formação em dados, assim Uhum. como você, não tem formação em tecnologia e querem avançar na área, assim como você avançou. Uhum. Então, por favor, fica à vontade aí para fazer seus O comentários. meu conselho para quem tá fora da área e quer entrar é realmente pesquisar ali o que as empresas pedem pro cargo que você quer ter, traçar um plano ali para conseguir. E a mentoria com certeza acelera muito, né? Porque você já tem alguém ali que está na área, que já passou por isso. Então, que nem o Lucas falou, às vezes já sabe qual curso é bom, qual não é. Então, e você acaba fazendo um networking legal também, né, com a galera. Então, tem outros mentorados ali, a gente tem um grupo, né, os próprios mentores, falam, apareceu uma vaga aqui na empresa, tal, tu quer se candidatar? É, então, você acaba aprendendo, você acaba não cometendo erros que às vezes o seu mentor teve no começo da carreira dele. É, então, recomendo aí que façam, né? E é estudar, é mais ver realmente o caminho que você quer. Às vezes não está muito claro, porque quem está de fora às vezes não conhece a área. Que nem eu, quando era analista, eu pensava em ser cientista, né? Aí eu estudei até bastante coisa lá de machine learning e tal, mas conforme eu fiz o MBA, fiz as mentorias e que eu me dava melhor com engenharia mesmo. Então mudou. Legal. Se fosse algo que desde o começo eu soubesse, talvez eu tinha focado em coisas mais úteis para o meu dia a dia, entendeu? Então acho que é isso. A mentoria te ajuda a ter um caminho assim, e de todos os níveis até. Então, quando eu comecei a mentoria, já era engenheiro de dados, mas eu não sabia qual o próximo passo eu daria, assim. Então, qualquer nível que você tiver, vale a pena. Legal, muito bom, ótimas dicas. Lucas, dicas, considerações finais aí para quem busca entrar na área? Bom, eu reforço os comentários do Bruno. É muito importante a gente ver para onde o mercado está indo, né? A se adaptar à nova realidade. A gente sabe que hoje a gente está num hype de AI ML, então é Uhum. esperado que todo profissional saiba o básico de AI ML, né? Como interagir com os LLMs, com os foundation models e assim por diante. Então já é esperado isso. Então a gente tem que se adequar. A tecnologia ela evolui muito rápido e a gente está sempre em constante aprendizado, sempre estudando e, né, buscando as novas técnicas que surgem, novas arquiteturas e assim por diante. Então, acho que esse é mais importante do que um curso, uma certificação, mas sim se adequar à realidade do mercado, né, e ir acompanhando os novos desafios, novas profissões que vão surgindo, né, e assim por diante. Então, minha dica é essa, pessoal: acompanhem, estudem AI, ML, AI, né, Artificial Intelligence, Machine Learning também, e continue buscando cada vez mais aprender os novos desafios que a gente vai passando. Muito bom, muito bom. Acho que você falou um ponto fundamental, que a gente estava até comentando um pouquinho antes de começar aqui o podcast, né? Tem muitos profissionais que já estão consolidados, ou acreditam que estão consolidados aí na área de dados, mas o que a gente sempre diz aqui, as tecnologias, elas sempre mudam. Então, tem sempre algo novo para a gente aprender. E se a gente ficar estagnado, se a gente não buscar novos conhecimentos, se atualizar, a gente fica para trás. Então, esse é um ponto muito importante. Quem já está no mercado, continue aprendendo. E a mentoria também tem esse papel de fazer esse acompanhamento contínuo do profissional. Né? Não só ali nesses momentos de transição, os momentos de dificuldade, mas no momento que está tudo bem também. Né? Momento que a pessoa está feliz ali no trabalho dela, mas que ela pode avançar ainda mais, né? Que ela pode buscar esse degrau a mais aí da carreira, que às vezes ela nem tem essa expectativa, nem tem essa perspectiva, mas que a mentoria pode trazer algo novo também para a carreira dela. Então, obrigada, Lucas, aí pelas dicas. Samuel, considerações finais? Só agradecer mais uma vez a oportunidade, o convite de estar aqui ao lado do Bruno. Muito feliz pela evolução na carreira dele. É uma honra ter tido a oportunidade de mentorá-lo e agora ele avançando e prosperando. E
e conta comigo que eu puder continuar ajudando a sua carreira também. Espero que também você sirva como uma referência ou como um modelo para ser atingido de profissional para outros profissionais do mercado, né? Acho que essa transição que você fez, duas transições muito relevantes e difíceis que às vezes os profissionais do mercado profissional que se formou em administração ou em outra formação que não é exatamente tecnologia, exatas, e ir para a área, entrar na área de dados, entrar na área de tecnologia, acho que é uma transição. E a outra é atuando como analista, ir para engenheiro. E a terceira transição, atuando como engenheiro no Brasil, atuar para fora. Então, assim, foram 3 passos muito relevantes de transição, que eu acho que serve como exemplo e referência para muitas pessoas, ser um modelo e em um espaço de tempo, eu diria que muito rápido, né? Eu sou bem pé no chão com esses negócios, porque não é que a pessoa conseguiu fazer esse caminho nesse espaço de tempo que, não, agora, né, temos a solução mágica, bala de prata. Eu sou muito pé no chão, cada pessoa tem uma jornada, uma carreira, pode ser mais rápido, mais lento aqui e ali. Isso não é demérito nem super mérito da outra pessoa. É a trajetória de cada um e a gente tem que comparar a gente com a gente mesmo. Mas esse tipo de jornada é inspiradora para muita gente. É legal saber que é possível, né? Então, acho que isso é muito bacana. Parabéns mais uma vez, o Bruno. Muito feliz de você estar aqui contando a sua história de sucesso nesse sentido e como a mentoria te ajudou, né? E muito orgulhoso e feliz de poder tido a oportunidade de colaborar com você nessa jornada. E também honrado por estar aqui com o Lucas Casagrande, que é um mentor aqui de referência também, que tive o prazer de trabalhar com ele. Foi muito legal ouvir dele. Aprendi com ele aqui também, sempre aprendo aí. E parabéns aí pela jornada, Lucas, não só como profissional, agora como mentor também aí. Mais um mentorado de sucesso aí, hein? Na carreira. Valeu, mentores, Samuel. Só parabéns. corrigindo. Sou eu que aprendo com o Samuel, não é o oposto, não, Samuel. Você tá não tá falando a verdade, cara. Mas obrigado pelas palavras, Samuel. O prazer é meu. Eu aprendo AI com você, pelo menos, vai. Então, vou te dar uma colher de chá. Beleza. Boa. Muito bom. É muito bom, né, ter mentores do nível de vocês aqui. Acho que é uma honra para esse CDA ter esse time tão maravilhoso de mentores. Eu me sinto honrada e privilegiada de trabalhar com vocês. Agradeço a participação de vocês aqui, as contribuições. E Bruno, mais uma vez, parabéns pela sua trajetória. É uma honra para a CDA ter mentorados como você aqui. Brilhante, né? Como o Samuel colocou, acho que essas transições não são fáceis e a gente vê histórias, né, de pessoas que chegam até nós, a gente sabe que isso é difícil. Então, parabéns, que você continue brilhando, que a sua trajetória aí seja de cada vez mais sucesso. E já fica o convite aqui para as próximas, que eu falo que os temas daqui são... tem muitos temas, né, na área de dados, então, com certeza, a gente vai ter outras oportunidades também para falar de outros assuntos. Não, com certeza. Obrigado pelo espaço também aí, foi bem legal, os mentores, a gente acaba até fazendo amizade com os mentores, né, com a galera lá, com os outros mentorados também, então, pô, bem bacana estar aqui com você. Legal, bacana. Muito bom, pessoal. Então, agradeço a todos que nos assistiram até aqui. E se você também quer ser protagonista da sua carreira, assim como o Bruno, conheça a mentoria profissional da SCDA em dados e inteligência artificial, acessando aqui as nossas redes sociais, nossos canais. E quem sabe um dia você também pode estar aqui contando sua história de sucesso. Um abraço, até o próximo episódio.